Você já acordou de um sonho tão vívido que parecia que alguém, talvez alguém que já tenha partido desta vida, estava ao seu lado? Já sentiu a presença dessa pessoa? Ouviu sua voz? Ou mesmo recebeu uma mensagem clara como se fosse mais do que um simples sonho? Milhões de pessoas relatam experiências assim, e ao longo da história, diferentes tradições tentaram explicar esses fenômenos. No século XIX, Allan Kardec, considerado o codificador do Espiritismo, abordou essas experiências em sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos. Kardec propôs que durante o sono, a alma do ser humano se desprende parcialmente do corpo físico, um estado que ele chamou de semi-liberdade do espírito. Nesse estado, segundo ele, seria possível a comunicação com espíritos desencarnados. Ele classificou os sonhos em 3 tipos: sonhos psicológicos, meras elaborações da mente, visitas reais de espíritos, e sonhos premonitórios, que seriam mensagens ou advertências do mundo espiritual. Essa visão espírita apresenta os sonhos como uma ponte entre os vivos e os mortos, uma prova da sobrevivência da alma após a morte e da continuidade do amor, para além do corpo físico. Allan Kardec e médiuns como Chico Xavier relatam que esses encontros durante o sono são reais, capazes de trazer consolo, orientação e até revelações concretas. Porém, é crucial que não percamos de vista a verdade revelada na Bíblia, nossa autoridade máxima para a fé e prática espiritual. As Escrituras nos mostram que o homem é uma unidade formada por corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Quando morremos, o espírito vai para estar com Deus ou aguarda o juízo. Hebreus 9:27, 2 Coríntios 5:8. A Bíblia é clara ao proibir qualquer tipo de comunicação com os mortos ou práticas de necromancia. Deuteronômio 18:10-12. Tentar contatar os mortos não está no plano de Deus e pode abrir portas para enganos e para o inimigo. Efésios 6:12 e João 4:1. Enquanto Kardec vê a alma como uma entidade imortal que pode se manifestar livremente e reencarnar, a Bíblia ensina que cada pessoa morre uma só vez, depois do que vem o juízo. Hebreus 9:27. O descanso da alma e o destino eterno são determinados pela relação pessoal com Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Quanto aos sonhos, a Bíblia os apresenta como um meio que Deus usa para falar ao seu povo. Muitos profetas, líderes e mesmo pessoas comuns receberam sonhos com mensagens divinas, para advertência, consolo ou direção. Gênesis 37, Daniel 2, Joel 2:28, Mateus 1:20. Mas a origem desses sonhos é divina e sempre edificante. Eles promovem paz, sabedoria e encorajamento. Filipenses 4:7. Também existe o perigo, alertado em Jeremias 23 e 1 João 4, de sonhos e visões falsos, que enganam e desviam os fiéis. Por isso, o discernimento espiritual é indispensável. Tiago 1:5 nos convida a pedir a Deus sabedoria para reconhecer a verdade. A diferença entre o Espiritismo e a Bíblia está no fundamento. Kardec baseia-se em revelações mediúnicas e fenômenos, que não raro entram em contradição com a palavra de Deus. A Bíblia, por sua vez, nos mostra que o verdadeiro contato espiritual saudável é mediado pelo Espírito Santo, que guia para toda a verdade. João 16:13. Assim, quando você tem um sonho marcante, não basta acreditar apenas na emoção ou na sensação. Ore, busque a Deus e compare tudo com a palavra revelada na Bíblia. Sonhos que trazem paz, que nos aproximam de Cristo e que promovem frutos de justiça são bons. Gálatas 5:22-23. Sonhos que confundem, assustam ou promovem falsas doutrinas devem ser rejeitados. Você já teve um sonho que trouxe uma palavra de Deus para a sua vida? Ou um que lhe causou dúvida e inquietação? Compartilhe nos comentários, pois seu testemunho pode ajudar outros a discernir e buscar a verdade em Deus. Lembre-se, a verdadeira paz e segurança só vem de Jesus, o Príncipe da Paz. Isaías 9:6.
que guarda nossos corações e mentes. Filipenses 4:7. Allan Kardec trouxe uma visão que mexeu com a história do Espiritismo, mas como cristãos, devemos fundamentar nossa fé nas Escrituras, o padrão eterno e infalível da verdade. Se você deseja aprender a discernir os sonhos que vêm de Deus e andar na luz da sua palavra, deixe seu comentário agora. Quero discernir os sonhos da verdade de Deus. Você conheceu a visão de Allan Kardec sobre a comunicação espiritual durante o sono, a chamada semi-liberdade do espírito, e como ele classificava os sonhos com os falecidos. Também vimos o contraste essencial entre essa visão e o ensino bíblico, que é a nossa base segura para entender o mundo espiritual. Agora vamos aprofundar em um aspecto fundamental: a proteção espiritual e o discernimento, duas armas essenciais para quem deseja compreender e viver uma vida espiritual saudável. Segundo Allan Kardec, durante o sono, o espírito do encarnado pode se libertar parcialmente do corpo e estar sujeito a encontros com espíritos de várias naturezas. Kardec alerta que nem todos os espíritos são benevolentes e que é possível até sofrer influências negativas. Ele fala sobre a importância da elevação moral para atrair espíritos superiores e evitar os inferiores. Embora essa ideia tenha um fundo de verdade, pois a Bíblia também fala da existência de espíritos malignos, o Espiritismo atribui a capacidade de interação e comunicação desses espíritos desencarnados uma liberdade que a Bíblia não reconhece. Para o cristão, a única fonte confiável de proteção espiritual é Deus e o seu Filho Jesus Cristo, que venceu o maligno, João 16:33, Efésios 6:10, 18. A Bíblia nos ensina que a alma do homem não vagueia livremente nem pode se comunicar com os mortos, porque o sono da morte é um descanso até a ressurreição. Salmo 146:4, Eclesiastes 9:5. Contatar os mortos é considerado uma abominação perante Deus. Levítico 19:31, Deuteronômio 18:10, 12. E as Escrituras nos orientam a buscar proteção diretamente nele por meio da oração, da palavra e da fé. Allan Kardec mencionou em sua codificação a importância de vibrar moralmente alto para atrair espíritos mais elevados, sugerindo que o estado emocional e moral do encarnado pode facilitar ou dificultar esses contatos espirituais. A Bíblia também aponta para a importância do coração puro, da santidade e da vigilância constante. Mateus 5:8, 1 Pedro 1:15 e 16. Contudo, para o cristão, a proteção e o crescimento espiritual vêm pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8:1-2, Efésios 6:11. Além disso, Allan Kardec relata casos em que espíritos protetores visitam as pessoas durante o sono para trazer consolo, ensinamentos e orientações. Essa ideia pode lembrar um pouco dos anjos que, segundo a Bíblia, são enviados por Deus para cuidar dos seus filhos. Hebreus 1:14. Entretanto, a Bíblia nunca sugere que os mortos falem conosco ou que nossos ancestrais desencarnados nos visitam. A proteção divina vem do Senhor, e qualquer comunicação espiritual legítima é mediada pelo Espírito Santo, que jamais contradiz as Escrituras. Agora você deve estar se perguntando: como posso proteger minha mente e meu espírito durante o sono? Como saber se um sonho é de Deus, de mim mesmo, ou uma influência negativa? A Bíblia traz respostas claras. Primeiro, ela nos orienta a buscar a paz interior e a comunhão com Deus antes de dormir. Filipenses 4:6-7 nos exorta a levarmos toda ansiedade a Deus em oração, para que a paz que excede todo entendimento guarde nosso coração e mente. Também a oração antes de dormir é uma arma poderosa. Salmo 4:8 diz: Em paz também me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Orar com fé, agradecer, pedir proteção e perdão, prepara o coração para receber a paz de Deus e afasta as trevas. Já Allan Kardec, por meio dos espíritos que estudou, indicava que o estado mental e moral ao deitar
influencia a qualidade do contato espiritual durante o sono. Um ponto que se alinha à ideia bíblica de vigilância e santidade, porém com outra base espiritual e finalidade. Outra recomendação bíblica é a meditação na Palavra de Deus. Salmo 119, 105. Repetir versículos, ler passagens que fortalecem a fé e o amor, serve como escudo contra pensamentos negativos e influências espirituais malignas. Quando um sonho traz uma mensagem, precisamos avaliá-la. De acordo com Allan Kardec, os espíritos superiores falam com clareza, moralmente elevados e não por enigmas. A Bíblia, por sua vez, afirma que toda mensagem espiritual deve estar de acordo com o caráter santo de Deus e com sua palavra. Isaías 8:20. Se um sonho ou pensamento espiritual nos leva ao medo, à ansiedade ou a atitudes que contrariem os ensinamentos de Cristo, ele não pode ser de Deus. 2 Timóteo 1:7, 1 João 4:18. Já as mensagens que trazem consolo, amor, encorajamento para perseverar na fé, correspondem ao agir do Espírito Santo. No mais, lembre-se de que o cristão é chamado a estar sempre alerta, revestido da armadura de Deus, porque a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6, 10, 18. Durante o sono, ainda que nosso corpo descanse, nosso espírito pode estar em comunhão com Deus e seu propósito. Por isso, cultivar um relacionamento diário com Jesus é o maior escudo contra as trevas. Allan Kardec e o Espiritismo falam muito de mediunidade e comunicação com os espíritos. Mas a Bíblia nos lembra que o único mediador confiável é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5. Por meio dele, temos acesso direto a Deus Pai e ao poder do Espírito Santo. Você já orou antes de dormir hoje? Você tem buscado a proteção e a paz que vem de Deus para sua mente e seu coração? Compartilhe nos comentários como você tem vivido essa prática espiritual e como tem sentido a presença de Deus em seus sonhos e descanso. Se este conteúdo tem sido uma luz no seu entendimento, escreva nos comentários. Eu escolho a proteção e o discernimento de Deus para meus sonhos. Na jornada que estamos trilhando, você já aprendeu sobre a visão de Allan Kardec em relação aos sonhos e a comunicação espiritual durante o sono. Também refletimos sobre a importância da proteção espiritual e do discernimento, à luz da Palavra de Deus, que é o nosso guia seguro. Agora, é hora de aprofundar num tema delicado, porém essencial: os perigos invisíveis que rondam o sono e os sonhos, as influências espirituais negativas, como identificá-las e como a Bíblia nos orienta a viver vitoriosamente diante dessas realidades. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 400, já advertia que durante o sono, a alma se desprende parcialmente do corpo e que nesse estado é possível o contato com espíritos de diversas naturezas, inclusive com aqueles que não evoluíram e podem causar perturbações. No Espiritismo, essa perturbação espiritual pode se manifestar por sonhos ruins, angústia ao acordar, sensação de medo ou opressão. Kardec, bem como médiuns como Chico Xavier e Divaldo Franco, falaram sobre essas perturbações e ensinaram que a elevação moral e a prece são caminhos para afastar essas influências. Contudo, é importante lembrar que, para o cristão, a Bíblia tem ensinamentos ainda mais firmes e completos sobre esses perigos. A Escritura nos revela que existe uma batalha espiritual constante, onde demônios e espíritos malignos buscam enganar, amedrontar e destruir a vida dos filhos de Deus. Efésios 6:12. 1 Pedro 5:8. O livro de Jeremias, por exemplo, denuncia falsos profetas e sonhos enganadores que desviam o povo de Deus. Jeremias 23, 25, 32. Paulo nos exorta a não sermos ignorantes quanto aos artifícios do inimigo e a estarmos sempre revestidos da armadura de Deus. 2 Coríntios 2:11. Efésios 6:11. Assim, os sonhos podem sim ser alvo de ataques espirituais. Pesadelos, imagens confusas e perturbadoras podem ser instrumentos do adversário para criar medo, ansiedade e afastar as pessoas da paz que Deus oferece. João
10:10. Portanto, para o cristão discernir o conteúdo dos sonhos é vital. Tiago 1:5 nos ensina a pedir a Deus sabedoria para distinguir o que vem dele e o que vem do inimigo. Essa sabedoria é concedida generosamente, e o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João 16:13. Para ajudar nesse discernimento, podemos usar alguns critérios que se alinham tanto com os ensinamentos bíblicos quanto com a recomendação prática de Allan Kardec, sempre avaliando o impacto espiritual e moral da mensagem do sonho. Fruto do sonho. Um sonho de Deus produz paz, encorajamento, amor e chama à santidade. Gálatas 5:22-23. Sonhos que trazem confusão, medo excessivo ou incentivam pecado devem ser rejeitados. Coerência com a palavra de Deus. Qualquer sonho que contradiz a Bíblia não pode ser considerado vindo de Deus. Como diz Isaías 8:20, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Testemunho do Espírito Santo. O coração do crente sente a confirmação ou a convicção espiritual acerca da mensagem que gera paz e firmeza. Romanos 8:16. Propósito do sonho. Deus usa os sonhos para edificação, consolo e exortação, nunca para causar temor paralisante ou engano. Allan Kardec também mencionou que a vibração moral e espiritual do indivíduo influencia as comunicações que recebe. Para nós, isso significa cultivar uma vida de oração, arrependimento e comunhão constante com Deus para mantermos uma sintonia espiritual saudável. Outra verdade bíblica preciosa é a proteção que temos em Cristo. O Salmo 91 é um escudo espiritual contra ataques do mal. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Salmo 91, 3, 4. Ao enfrentar noites de inquietação ou sonhos perturbadores, a oração, a leitura da palavra e a confissão da autoridade de Jesus sobre sua vida são os caminhos seguros para restabelecer a paz. Lucas 10, 19. Marcos 16, 17. Além disso, a Bíblia mostra que temos o Espírito Santo como nosso consolador e guia, que não apenas ilumina nossa mente durante o dia, mas também nos protege enquanto dormimos. João 14, 26. Em contraste com a doutrina espírita, que afirma a comunicação contínua e livre com os espíritos desencarnados, a Bíblia revela que devemos rejeitar toda forma de espiritismo e médiuns. Levítico 19, 31. Deuteronômio 18, 10 no 12. Pois essas práticas abrem portas para enganos e sofrimento espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a fugir das paixões da carne e a buscar o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 e 25. Pois o espírito de engano está ativo e trabalha para nos afastar da verdade. Você já experimentou um sonho que te deixou inquieto sem saber se era de Deus ou uma influência ruim? Como você tem buscado a proteção espiritual nas suas noites? Compartilhe sua experiência nos comentários, para que outros também possam aprender a discernir e se fortalecer. Se você deseja realmente caminhar na luz, protegido e guiado pelo Espírito Santo, escreva agora nos comentários: eu escolho a proteção de Deus contra toda influência ruim nos meus sonhos. Enquanto muitos dormem pensando que o sono é apenas uma pausa do corpo, o mundo espiritual continua ativo. E há mais sendo revelado durante as noites do que a maioria das pessoas imagina. Na parte anterior, você descobriu como os sonhos podem ser alvo de ataques espirituais, como Allan Kardec reconheceu a existência de espíritos perturbadores durante o sono, e como a Bíblia nos chama ao discernimento e à vigilância espiritual. Mas agora, vamos nos aprofundar na dimensão mais alta. Os sonhos como ferramenta de Deus para revelar propósito, consolar, proteger e transformar vidas. Allan Kardec, apesar de sua vasta pesquisa sobre o mundo espiritual, limitou-se à compreensão da alma como sendo guiada por um processo de aperfeiçoamento moral ao longo de muitas existências, através da reencarnação. A doutrina espírita sustenta que durante o sono, a alma pode não apenas reencontrar entes queridos,
mas também reviver memórias de vidas passadas ou até antever eventos futuros, como forma de aprendizado. Porém, quando nos voltamos à revelação bíblica, encontramos algo ainda mais poderoso e seguro. Os sonhos são instrumentos que Deus pode usar para comunicar verdades, direcionar decisões e revelar propósitos que pertencem exclusivamente à sua soberania. A Bíblia está repleta de sonhos que mudaram destinos. José, filho de Jacó, foi avisado em sonho sobre seu futuro de liderança no Egito. Gênesis 37. Mais tarde, já no Egito, José interpretou os sonhos de Faraó, salvando uma nação inteira da fome. Gênesis 41. Daniel, na Babilônia, recebeu visões noturnas que descortinaram os mistérios de reis e impérios futuros. Daniel 2. Além disso, o próprio nascimento de Jesus foi protegido por sonhos. José, o pai terreno de Jesus, foi avisado por Deus em sonho para fugir para o Egito. Mateus 2,13. Isso nos mostra que os sonhos são uma linguagem legítima de Deus quando ele assim decide. Mas existe uma diferença fundamental entre a visão espírita e o ensino bíblico. Enquanto Allan Kardec defende que todos podem livremente buscar contato com espíritos de pessoas falecidas, a Bíblia adverte que tentar se comunicar com os mortos é uma prática proibida por Deus. Deuteronômio 18, 10, 12. O que a Escritura revela é que Deus é quem escolhe se, como e quando irá falar com alguém em sonho. Nunca o homem tem controle sobre isso. Em outras palavras, não é sobre você decidir com quem sonhar ou buscar comunicação com o além. É sobre estar disponível, puro de coração e atento à voz de Deus, que pode se manifestar como e quando Ele quiser. É por isso que a Bíblia nos orienta. Acaso não são de Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Gênesis 48. Toda revelação legítima precisa ser submetida a Ele, e não a homens, nem a médiuns, nem a doutrinas humanas. Enquanto Allan Kardec classificava as experiências oníricas como acessos diretos a planos espirituais e ensinava que a alma poderia ter livre trânsito entre as dimensões, Jesus Cristo deixou claro que há um abismo intransponível entre o céu e o inferno, Lucas 16, 26, e que só através dele podemos ter acesso ao Pai, João 14, 6. E o que? Isso muda tudo. Porque os sonhos podem ser legítimos, mas também podem ser ilusórios, fabricados pelo inimigo ou pelo próprio coração enganoso do ser humano. Jeremias 17, 9. É por isso que a Bíblia insiste: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. O discernimento é a chave. Allan Kardec estava certo quando afirmou que nem todos os sonhos vêm da alma e que muitos podem ser produto da imaginação ou da influência de espíritos inferiores. Mas ele falhou ao ensinar que a comunicação com os mortos seria um caminho autorizado para o crescimento espiritual. Segundo as Escrituras, a única comunicação legítima entre os céus e a terra é aquela autorizada por Deus e mediada por Jesus Cristo. Os anjos mensageiros de Deus podem aparecer em sonhos, Mateus 1, 20. O Espírito Santo pode revelar sabedoria e direção durante o sono, Jó 33, 14, 15. Mas os mortos, estes descansam, ou, segundo as Escrituras, já foram designados ao destino eterno conforme a justiça de Deus. Hebreus 9, 27. Você percebe a profundidade dessa diferença? Enquanto o Espiritismo ensina que podemos evoluir e nos comunicar com espíritos a qualquer momento, a Bíblia ensina que precisamos nos submeter à vontade soberana de Deus, que é quem controla todas as comunicações espirituais legítimas. Diante disso surge uma pergunta essencial: como se preparar para ouvir a voz de Deus nos sonhos e não ser enganado por vozes estranhas? A resposta está nas práticas espirituais que fortalecem a alma e elevam o discernimento. Oração sincera antes de dormir. Não para chamar espíritos, mas para buscar a direção de Deus, pedir a presença do Espírito Santo e entregar a noite ao cuidado do Senhor. Salmo 4:8. Leitura da Palavra. A Bíblia é o filtro definitivo para julgar qualquer sonho ou visão.
Salmo 119, 105. Nada que contradiga a Escritura pode ser considerado verdade. Consagração da mente e do coração. O que você consome antes de dormir, as conversas que você alimenta, os pensamentos que você repete, tudo isso afeta a frequência espiritual com a qual você se conecta. Comunhão com Cristo. Quem anda com Jesus ouve a sua voz e reconhece quando ele fala. João 10, 27. Além disso, é necessário entender que o propósito final de qualquer comunicação espiritual verdadeira é nos aproximar de Deus, nos tornar mais santos, mais humildes, mais obedientes à sua vontade. Deus não usa sonhos para satisfazer curiosidades, dar loterias ou apenas para reconfortar emocionalmente sem transformação. Toda visão legítima carrega um chamado à mudança, ao crescimento, à missão. E aqui voltamos ao que Allan Kardec também percebeu, que os sonhos podem preparar a alma para desafios futuros. Mas diferentemente do que ele ensinou, nós sabemos que não somos guiados por espíritos desencarnados. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você já teve um sonho que te impulsionou a mudar de vida, a abandonar um pecado, a buscar mais a Deus, e talvez ali tenha havido uma manifestação legítima. Mas se o sonho trouxe apenas confusão, medo, desejo por contatos com o além ou mensagens que fogem da Bíblia, é hora de se posicionar e rejeitar com firmeza. E aqui está um segredo precioso. O Espírito Santo também fala no silêncio. Nem sempre você vai sonhar, nem sempre você vai lembrar, mas o trabalho espiritual continua acontecendo. Muitas vezes, ao acordar, você apenas sentirá paz, terá uma ideia nova, uma clareza súbita, um impulso santo. Isso pode ter vindo das visitas noturnas ao trono da graça, mesmo sem que você tenha consciência total. Lembre-se, a verdadeira transformação acontece quando você escolhe confiar plenamente em Deus, não nas visões, não nos sonhos, não nas mensagens de espíritos, mas na palavra infalível de Jesus Cristo. A Bíblia diz: "E será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos." Atos 2:17. Deus continua falando, mas Ele fala para nos alinhar ao seu plano, não para abrir canais indiscriminados com o mundo espiritual. Então, que tipo de sonho você quer ter? Que tipo de voz você deseja ouvir? Você está se preparando para que Deus fale ou está se abrindo a qualquer influência espiritual? Se você chegou até aqui, declare nos comentários: "Eu quero ouvir apenas a voz de Deus até nos meus sonhos." Que essa seja a sua busca. Que seus sonhos sejam santos. Que suas noites sejam seguras. E que seu coração permaneça firme naquele que é o Senhor dos céus e da terra, o único digno de toda a nossa confiança, Jesus Cristo. Que a sua jornada continue. Que a sua alma se fortaleça e que os seus sonhos sejam sempre portas abertas para a vontade de Deus.